Estamos iniciando a aula pelo IFNMG, Educação à Distância, curso Letras Libras, disciplina TCC 1. O material que iremos utilizar, o texto que embasará as nossas aulas, foi publicado por 3 autoras, Ângela, Maria e Maria, pela Edufo. Eu estarei aqui com vocês nessa disciplina, sou Marisa. Hoje vamos começar a trabalhar juntos na nossa terceira aula da disciplina TCC 1. Nessa terceira aula, o nosso tema é projeto de pesquisa com foco na escolha de temas, do objeto de estudo. Qual área será escolhida? Nessa aula, convido a vocês para que se esforcem para organizar o seu tempo de estudo para acompanhar essa disciplina. Porque o que vocês vão aprender nessa disciplina é muito importante para o futuro de vocês, tanto na área de estudos, na formação, quanto para o futuro profissional. Então, essa disciplina vai orientar vocês sobre como estruturar, organizar no próximo semestre o trabalho de vocês. Vocês vão utilizar esses conhecimentos no futuro. Nessa unidade, nós vamos trabalhar na organização da pesquisa. E o foco dessa aula, que é a organização do projeto, é propiciar a vocês um melhor entendimento sobre organização do projeto. O nosso foco aqui é o projeto de pesquisa. Então, essa unidade tem como objetivo oferecer a vocês conhecimentos para que vocês possam compreender melhor o caminho que cada um irá seguir, desde o começo até a finalização desse projeto. Então, vocês vão se organizar. Tem alguns pontos que são primordiais. O primeiro é a escolha do tema. Qual área de estudo? Qual foco que vocês querem refletir? Para posteriormente organizar a pesquisa, aprofundar essa pesquisa. Por isso, vocês precisam primeiramente pensar, fazer uma reflexão sobre algumas áreas. Não se esqueçam que tem que ser áreas vinculadas ao curso de vocês, ao Letras Libras, não são áreas divergentes. Então, a partir dessa disciplina, você vai procurar um tema, assim como proporei a vocês. Vejam, primeira coisa que vocês devem pensar na organização de um projeto de pesquisa. O primeiro passo é a escolha do tema. Qual área de estudo? Então, vocês vão começar a organizar o TCC para no próximo semestre desenvolver. Então, você deve fazer uma reflexão a partir do curso de vocês, das disciplinas, do que você quer para o seu futuro, qual o seu perfil. Você está mais para Libras como L1 ou Libras como L2, literatura. Então, há vários perfis para o ensino de língua de sinais, inclusão. Então, você deve perceber o perfil e, a partir desses, escolher um que vai te acompanhar. Peço a vocês, por favor, estamos iniciando a aula. Essa é a terceira. Prestem bastante atenção. Acompanhem o passo a passo. Não se confunda, não pule etapas. Comece do início, do passo a passo. Não sobreponha etapas. Isso você não pode fazer. E lá na frente voltar, não. Fica descontextualizado. Faça corretamente, tenha consciência. Por isso, peço a vocês que organizem. Tenham um horário, um tempo específico para isso, para a organização do projeto. Então, agora, vocês estão no 7º período, estão quase finalizando. Então, é muito importante que vocês desenvolvam esse projeto de pesquisa.
E não é simplesmente fazer ou de qualquer forma, ou com rapidez. Não, assim como eu falei anteriormente, sobre ética e responsabilidade, sobre o seu papel no desenvolvimento da pesquisa com qualidade. Então, uma graduação não é uma coisa simples, é uma formação, e essa formação necessita de qualidade, porque já vai demarcar o perfil profissional. O primeiro passo, vejamos. Vocês precisam, individualmente, na organização do projeto, pensar, é um trabalho individual. Então, você vai refletir, é algo subjetivo a partir de você, do seu campo de estudos no Letras Libras. Verifique qual a área que te atrai mais. Libras, educação, literatura. Reflita, pense, escolha um tema. Por exemplo, eu, professora Marisa, minha área é educação. Educação de surdos. Então, a partir dessa área, eu vou aprofundar. Qual o meu perfil? Dentro da educação, qual o meu perfil? Educação infantil, de surdos, ensino de professor, metodologia, didática. Então, qual é o meu perfil? E isso vocês devem refletir. Eu dei apenas um exemplo e você vai escolher uma área. Outro exemplo, caso eu escolha literatura, qual o perfil dentro da literatura? Contação de histórias, poemas, artes, desenhos, pinturas. Veja o que você tem mais afinidade. Então, o primeiro passo é você refletir acerca da área, do campo a ser estudado. Quanto ao perfil, quanto à afinidade, o que mais te chama a atenção? Exemplificando. Às vezes, a pessoa ela é mais fechada. Então, tem ali o campo da literatura, de poemas, expressões. Mas você não tem afinidade com aquela área, com essa expressão. Você terá dificuldade. Você não tem afinidade. Então, por isso, é importante que você reflita, volte lá no primeiro passo relacionado à área, depois pense no perfil, pense na afinidade. Por exemplo, se eu vou trabalhar com foco na educação, eu tenho que pensar um perfil. Formação de professores? Eu tenho uma afinidade com o contexto escolar? Ou com a educação bilíngue, o ensino superior? Eu tenho que pensar qual é a minha maior afinidade nesse contexto escolar. Passamos pelo primeiro, segundo e terceiro ponto. Agora temos aqui o quarto, conhecimentos básicos. Então, eu escolho um tema. Por exemplo, formação de professores no contexto escolar. Eu preciso conhecer documentos, leis, dentre outros, que discutem esse tema, para que eu possa refletir sobre. Não adianta eu não ter conhecimento básico nenhum e somente sair escolhendo aleatoriamente algum tema. Não posso fazer isso. É necessário um conhecimento básico, já internalizado, que vocês já estudaram aqui várias disciplinas, então já tem um conhecimento básico, uma teoria que vai embasar isso. Por exemplo, uma outra área, Libras. Se você quer estudar, por exemplo, a terminologia, a variação linguística, então, você já teve disciplinas relacionadas à variação linguística com esse foco. Então, isso vai embasar os seus estudos, você já tem uma teoria.
Um outro exemplo, se a pessoa ela quer estudar, por exemplo, tecnologia relacionada a Libras, mas não teve ainda estudo a respeito de softwares, dentre outros relacionados. Então, é necessário você fazer uma reflexão anteriormente. Então, para a escolha também do espaço de pesquisa, o campo de pesquisa, onde será desenvolvida? Por quê? Às vezes, eu escolho alguns temas, contudo, na minha cidade não tem como desenvolver, por exemplo, o bilinguismo, se não há esse espaço para desenvolver esse tema. Então, é necessário que o meu tema ele seja contextualizado e que eu não encontre barreiras, porque senão eu vou perder tempo. Então, falo com vocês que vocês podem mudar o tema, mas em um período curto de tempo, no início. Então, é por isso que você deve pensar anteriormente no seu tema. Reflita sobre isso. Então, se eu escolho uma área, eu tenho que pensar, que área é essa? Eu vou conseguir aprofundar? Qual o meu perfil? Quais são as possibilidades que eu tenho para escolher? E a partir disso eu escolho uma área. E a partir desta área eu vou desenvolver uma pesquisa, uma teoria. Eu vou lançar mão de conhecimentos internos e externos. Exemplificando. Se vocês querem, por exemplo, estudar poema, vocês podem procurar onde? Onde na sua cidade que vocês podem perceber a existência de artes? Nós temos como referência São Paulo, que tem várias representações artísticas. Mas e se você não tem como ter o contato, buscar essas informações devido a tempo, dentre outros? Você tem outra estratégia, o YouTube. Então, por meio do YouTube, você pode fazer sua pesquisa. Então, se você tem afinidade com Islã, então você pode procurar essas informações. Entenderam? Então, é só passando aqui algumas dicas de temas e vocês, alunos, sabemos que as turmas são 20, 30 alunos, então terão vários temas. Cada um vai escolher um. Na área de artes, educação, linguística, cada um terá um tema. Então, o primeiro passo, vejam, é seguir aqui esses itens. Então, reflitam para que você possa escolher o seu tema. Por exemplo, se eu escolho um tema, eu não posso, por exemplo, escolher o tema poema ou educação de surdos, simplesmente. Eu tenho que aprofundar esse tema. Agora, vamos para o outro passo, o passo 2. Já vimos o 1, com relação às reflexões necessárias, e agora o passo 2. Novamente, peço a vocês que escolham um tema já na área. Caso ainda não escolheram, volte ao passo 1, reflitam, pensem para partir para o passo 2, ok? Então, primeiramente, é necessário pensar. Na organização desse projeto, você já escolheu um tema e agora você deve pensar um campo. O público a ser pesquisado, onde você vai fazer sua coleta de informações. Você tem que ter leituras, teoria, que vai embasar, que vai acompanhar a sua pesquisa. Então, vejam, temos aqui um terceiro ponto, onde você vai elencar a metodologia utilizada. Você fará entrevista, observação, filmagens, disponibilizará atividades. E quanto às avaliações? Temos aqui também as ações, o que você vai fazer? E você precisa ter em mente que, a partir desse tema escolhido, no primeiro passo, agora, no segundo passo, você vai fazer como um rascunho para te orientar, para depois fazer o trabalho efetivamente. Então, a partir desse rascunho, você vai colocar o campo da pesquisa, é com aluno, é com professor.
Você vai fazer filmagens, é com surdos, um público é grande, é pequeno, é o ensino da Libras como L2 para ouvinte. Então, você vai começar a perceber o seu público e vai fazer anotações. Posteriormente, você deve desenvolver uma teoria. Qual teoria você vai utilizar? Por exemplo, se é sobre linguística da Libras, temos alguns autores como Lucinda, Ronice. Se é sobre políticas educacionais, você pode utilizar a teoria de Lodge, que eu utilizei na minha teoria, dentre outros. Então, é interessante você utilizar aproximadamente 4 teóricos, 3 ou 4. Então, não adianta pegar muitas ideias, o importante é ler, compreender as ideias. Aqui temos a metodologia. Qual você vai utilizar? Lembra que anteriormente havíamos explicado sobre isso? Sobre como coletar dados, análise, estratégias que você vai utilizar, entrevistas, filmagens. Qual metodologia você vai utilizar no seu estudo? Então, você já deve elencar aqui, você já deve especificar, primeiramente, o que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer análise de vídeo com surdos, jovens, idosos, para perceber a diferença dos sinais utilizados. Então, como proceder? Você vai fazer filmagens. Em casa, você vai editar e, posteriormente, você vai fazer a comparação. Pode fazer um quadro comparativo. Então, você vai colocar ali na sua pesquisa itens que vão auxiliar. Então, vocês vão ter conhecimentos, mas devem utilizá-los, de forma que a sua pesquisa não fique redundante. Então, você vai escolher metodologias adequadas com a sua pesquisa, de forma que a sua pesquisa possa contribuir positivamente e assim você vai dar continuidade a ela. Então, é necessário que ela tenha qualidade, não pode cair na mesmice, porque caso contrário você pode lançar mão de outras metodologias. Esse é o segundo passo, ok? Então, já vimos alguns passos. E se os 2 primeiros estiverem ok, você passa para o terceiro. Caso não, retome. Então, agora vou apresentar a vocês o terceiro passo. Por favor, acompanhem todos os passos. E só passe para o passo seguinte se o anterior estiver pronto. Agora, vou mostrar para vocês a respeito do seu texto, da sua pesquisa, da estrutura textual. Então, nós temos 2 partes. A parte externa, que contém a capa, e a parte interna, que tem 3 elementos: pré-textual, textual e pós-textual, conforme eu havia falado na aula 2. Então, agora vocês vão aprender como organizar detalhadamente o seu texto, porque faz parte do processo para finalizar o seu trabalho e posteriormente entregá-lo. Vamos detalhar. Parte externa. Essa parte diz respeito à capa, o que contém nessa capa, posteriormente vou falar com vocês. Temos a folha de rosto, o sumário, que não é dentro do corpo do texto, ok? Agora vejam, temos a capa, conforme apresentado, ao modelo, e vai estar disponível para vocês no Word. Primeiramente, vocês têm que colocar a instituição a qual estão vinculados, IFNMG. Vejam, coloque aqui a nomenclatura. Logo abaixo, o nome do aluno, do acadêmico. Centralizado, ao meio, você vai colocar o título do seu trabalho, a partir da escolha de cada um. E ao final, você vai colocar cidade e ano. Exemplificando, algumas pessoas moram em outras regiões
E aqui você vai colocar a cidade do seu polo. Se eu moro em Uberlândia e eu estudo em Montes Claros, então eu vou colocar Uberlândia? Não, vou colocar Montes Claros, o qual está vinculado à faculdade, à instituição. Então aqui eu tenho um modelo de capa para vocês. Aqui eu coloco primeiro o nome da instituição, logo abaixo o nome do aluno, no meio, bem centralizado, o título do trabalho e ao final, cidade e ano. Entenderam? Então vocês podem pensar. Com relação a essa estrutura aqui, vocês podem voltar às aulas de iniciação científica com relação à normatização, fonte, dentre outros. Então é bem rápido. Você pode voltar lá para perceber quais os detalhes que você deve se atentar no seu trabalho. Volte à disciplina anterior, de iniciação científica. Está vinculado aqui às nossas aulas. Então é bem fácil, você vai organizar a partir da regulamentação o seu trabalho. Vejam, anteriormente havíamos falado sobre a capa, que é o primeiro elemento. Desculpe, primeiro temos a capa. E na segunda folha, vejam, primeiro a capa, segundo, vem a folha de rosto, onde você vai colocar primeiramente o seu nome, o nome do aluno, centralizado o título do projeto. Vejam aqui, recuado, há um modelo que vocês podem copiar para organizar o seu projeto. Para a apresentação do Letras Libras, a partir dessa disciplina de TCC 1. Então, aqui tem o nome do orientador, do professor, do aluno. E finalizando, logo abaixo, tem a cidade e o ano. Então, percebam que, primeiramente, temos a capa, depois a folha de rosto, onde você vai colocar o nome da instituição, o título e essas informações recuadas. E por quê? Elas são necessárias porque o leitor ele vai ter informação do objetivo do trabalho, que é uma apresentação de um trabalho do Letras Libras. Então, vai ficar claro. Então, é necessário que se coloque isso. Em trabalhos de doutoramento, mestrado, apresentação de TCC, dentre outros, segue-se esse modelo. E será apresentado o curso de Letras Libras e esse trabalho como requisito parcial para aprovação. Então, caso não seja feito, você será reprovado. Então, é importante esse passo. Reflitam sobre ele. Então, deve estar contextualizado com a área, conforme falamos no primeiro passo. Depois, a respeito do campo da pesquisa. E o terceiro passo, o qual finalizamos, é a capa e a folha de rosto. Agora, vamos para o próximo. Temos aqui, vejam, as listas. Não é um elemento obrigatório, é opcional. Vai depender de cada um de vocês, por exemplo. Mas vocês devem ter conhecimento acerca, porque é na organização do projeto que você irá colocar. Então, se você utiliza tabela, apresentando, por exemplo, a porcentagem relacional da IBGE, então você vai colocar o título, tabela 1, nome, tabela 2, nome. Agora, caso você não utilize essas informações no seu texto, não necessita de listas. Então, a utilização de tabelas, imagens, siglas. Por exemplo, se você coloca Libras, então no começo do seu trabalho você vai sempre falar Libras e FNMG e colocar na lista de siglas. É como se fosse um dicionário que vai ser utilizado, então, no decorrer do texto. Sempre que fizer referência à sigla, tem-se a lista de siglas, mas não é obrigatório.
Temos a capa, folha de rosto, que são elementos obrigatórios. A capa é obrigatória, a folha é obrigatória, já as listas são opcionais. Agora, temos aqui o quarto, sumário. É um elemento obrigatório. Aqui nós temos um modelo. Então, esse modelo será disponibilizado e vocês poderão fazer da mesma forma. Já está pronto. Então, vocês vão organizar o projeto acompanhando esses passos. Vejam, esses itens. A justificativa. Segundo, objetivo. Terceiro, problema. Quarto, hipótese. 5, teoria. 6, metodologia. 7, cronograma. E, por fim, as referências. Então, este é o modelo que vocês farão da mesma forma. Então, primeiro item, você vai acompanhar e desenvolver os textos. Primeiro, segundo, você põe o objetivo, tudo de forma contextualizada. O desenvolvimento do texto a partir do sumário. E, ao término, você vai colocar as referências. E todos os itens numerados de acordo com o sumário. Então, você pode começar, por exemplo, do referencial teórico, a partir de leituras. Você vai colocar, por exemplo, da página 14 até a 16. Você deve seguir a numeração. Então, logo após a metodologia, na página 17. Então, entenderam? Ficou claro? Vocês vão organizar o projeto de pesquisa a partir desse modelo. Vocês vão acompanhar essa estrutura aqui. Então, temos o sumário. Logo após, inicia-se a escrita do texto. Ok? Agora, eu vou mostrar para vocês de forma resumida, porque antes eu já havia falado que é bem simples. Vejam como vocês farão os espaços na capa. Superior 3 centímetros, inferior 2, esquerda 2, direita 3. Então, vejam, eu tenho aqui o lado direito 2 e a esquerda 3 centímetros. Aqui também na folha de rosto, será da mesma forma, 3, 2, 3, 3 centímetros, respectivamente. E o sumário, que é da mesma forma, 3 centímetros, 2, 2 e 3. Então, nós temos que nos atentar, vamos seguir aqui a fonte. Esse trabalho aqui, como é um trabalho de iniciação científica, volte na nossa disciplina, no material base da nossa disciplina. Acompanhe aquele livro da capa vermelha que estamos utilizando como material dessa disciplina. Acompanhe esses materiais. Não façam aleatoriamente. Volte a esses materiais. Aqui temos alguns exemplos. Então, a partir dos materiais, você vai ver qual fonte utilizar. Então, antes eu havia falado sobre a parte externa, a capa e outros elementos. Agora, vou falar sobre a parte interna, que é onde você começa a redigir a sua pesquisa. Anteriormente tinha a capa, era mais simples. Agora, a pesquisa vai se efetivar, a proposta vai se efetivar, a escrita dessa proposta. Então, ao redigir o seu texto da sua pesquisa, deve-se ater a alguns elementos. Vejam. Parte externa, elementos textuais. Então, para iniciar o trabalho, o que é necessário? O tema, você vai colocá-lo. A área a ser utilizada. Então, você vai apresentar o porquê você escolheu esse campo, qual o problema. Vai supor, trazer uma hipótese. Apresente uma hipótese para o seu trabalho. E o que significa isso? Vou exemplificar.
Se na área de Libras você quer estudar um determinado campo, artes, então você vai fazer uma percepção da expressão, da poesia dos surdos, a forma de sinalizar, a forma de trazer esse poema. Então você pode apresentar aqui uma hipótese, por exemplo, que esse surdo não é um ator. Então é uma forma de você trazer uma hipótese e a partir da sua pesquisa você vai responder. Então, na introdução, você vai explicar o seu objetivo, o objetivo geral, o porquê você escolheu essa pesquisa, o que você espera. E como específicos, você pode apresentar o porquê dos estudos. Então, os objetivos específicos, eu sugiro que sejam no máximo 3. Então, você vai explicar o porquê o seu tema é relevante, por que você o escolheu, e ele vai auxiliar como, em que. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a teoria, o referencial teórico que você vai utilizar para embasar a sua pesquisa. Livros, autores, a partir dos quais você fará citações. Qual a metodologia? Qual o perfil você vai apresentar ali que vai orientar a sua pesquisa? Quais os materiais, as estratégias? Você fará entrevista ou não? Você vai fazer um questionário? O que você vai utilizar? Recursos. Você fará uso de recursos? Fará observação, filmagens? Precisará de computador? O que você usará? E, por fim, o cronograma, o tempo que você gastará no desenvolvimento desse trabalho, as etapas no desenvolvimento da pesquisa. Ainda no decorrer do seu texto, você vai trazer lá no final as referências. Então, você veja quais são as regulamentações para fazer essa referência. Volte na disciplina de iniciação científica. É muito importante para que você consiga organizar o seu trabalho da forma correta. Aqui nós temos exemplos de referências. Vejam, a disposição, o espaçamento, o nome do autor, o título, o ano do trabalho, tudo isso você deve utilizar. Agora, temos aqui que vocês podem utilizar um modelo. É um exemplo que está disponível para vocês. Vocês vão organizar o projeto e vocês precisam começar por um período. Então, vocês vão colocar agosto, porque agora vocês farão a proposta. E, posteriormente, em TCC2, eu serei a professora, vocês vão estruturar essas atividades. Leituras, vocês vão iniciar já em agosto. Então, vocês precisam construir já uma teoria, começar a escrever no mês de agosto e também em setembro. Então, quanto à metodologia, o início das observações, das pesquisas, dará início em setembro e outubro. Então, vocês vão, ao finalizar a observação, a escrita e essa contextualização, em outubro e novembro. Se conseguirem antes, ótimo. Então, você vai ver se você consegue ou não. Porque vai depender da área de cada um. Então, vai depender do início que vão começar, cada um no seu tempo. Então, após terminados todas essas etapas, você vai finalizar o seu trabalho com um artigo, um texto. Isso em novembro. Em dezembro, você entrega o seu trabalho. Então, é muito importante que vocês já comecem a organizar, ok? Entendam que, realmente, sabemos que há a capa, ok, mas temos os passos. O primeiro é refletir sobre o tema. O segundo, refletir sobre o embasamento que você vai utilizar, a metodologia. Terceiro, a capa. Então, antes, lembre-se que você vai elencar os elementos do seu trabalho
e posteriormente irá ampliar. Viram? Então, hoje nós falamos sobre a organização do projeto de pesquisa, a importância do embasamento, da escolha do tema, da área que você vai estudar, para organizar e estruturar o seu trabalho, a partir da capa, sumário, textos, referência, dentre outros elementos que compõem. Vimos o passo a passo. Então, aqui nós discutimos sobre isso e vamos continuar discutindo. Podem postar dúvidas no fórum, vamos interagir. Espero que vocês tenham entendido bem a aula, a terceira aula, e que consigam desenvolver esses passos na prática, na escrita, de forma contextualizada com as aulas. Torço por vocês e até a próxima aula.